Ele está voltando. Ele está voltando. Aquele que vem virá e não tardará. Amém, irmãos? Você está com Bíblia? Vamos deixar o diabo nervoso. Levanta a sua Bíblia. Aleluia! Aleluia! Diga, eu amo a palavra de Deus. Diga, Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Vamos dizer isso mais forte. Deus e a sua palavra são um. E quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Você está pronto para fazer isso nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, abre comigo em João capítulo 3, verso 16. Obrigado, irmãos. Vocês são uma bênção. Que alegria estar aqui, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas Ele vai continuar fazendo nessa noite. João capítulo 3, versículo 16. Eu sei que você poderia muito bem citar de cós salteado, como a gente fala lá na Paraíba. Mas é sempre bom ler novamente. Não importa a versão da sua Bíblia, eu queria que no 3 você lesse em voz alta. Amém? Pode ser? Vamos ler juntos, uníssonos. 1, 2, 3. Diga, está falando de mim aqui. Oh, Pai, te damos graças por tão grande salvação. Que honra, que alegria poder celebrar com os meus irmãos aqui nessa noite. Em memória do que Jesus fez por nós. Em memória do que o seu amor de tal maneira fez por nós. Somos tão amados pelo Senhor. Não haveria como o Senhor nos amar menos. Não haveria como o Senhor nos amar mais. Somos totalmente, plenamente amados pelo Senhor. Somos teus filhos. Temos vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque perecer não faz parte do meu dicionário. Perecer não faz parte da vida dos meus irmãos. Nós temos vida. Em Cristo somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor. Celebramos porque você nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você nos tirou do lamaçal do pecado. Oh, você nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Você foi com a nossa cara, você acreditou em nós. Você deu o seu melhor para nós. E é por isso que estamos aqui nessa noite. E queremos viver à altura dessa salvação. Queremos te honrar e honrar o que Jesus fez por nós. Todos os dias da nossa vida, é o nosso desejo, Senhor. Muito obrigado por essa noite, pela sua palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E eu creio que essa é uma noite de iluminação. E por isso é também uma noite de transformação. E por isso, como já foi falado aqui, Pai, também é uma noite de milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está do seu lado, pergunta se ele está pronto. E senta aí junto com ele. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Boa noite, queridos. Repito, é uma alegria muito grande estar aqui, uma honra e uma responsabilidade de pregar na última ceia nesse lugar, né? Você crê nisso? Será sim. Glória a Deus. Como o pastor falou, meu nome é Perilo, sou lá de Campina Grande. Eu louvo a Deus, porque ainda quando criança, os meus pais tiveram um encontro com essa palavra da fé.
e conheceram o Verbo da Vida ainda nos primeiros anos lá em Campina Grande. Eu cresci ouvindo essa palavra, sendo impactado por essa palavra. E eu louvo a Deus por esse ministério e louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, não só em Campina Grande, aqui em Brasília e em todo o mundo, onde essa palavra tem chegado. Amém, irmãos? Glória a Deus pela vida do pastor Bud e Jen, pela obediência deles. Glória a Deus pela vida do pastor Joselito e Ana. Que bênção ver esse vídeo, ver essa obra avançando, essas boas novas. Nos alegramos, a alegria de vocês é a nossa alegria lá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu tenho algo no meu coração para compartilhar com vocês. Nós vamos falar sobre o que essa mesa fala. A mensagem da cruz. Amém? Você lembra daquela música? Eu não sou cantor, não vou me arriscar, vou só citar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos falar um pouco sobre essa mensagem da cruz. Eu sei que a principal mensagem da cruz é sobre salvação. Amém? Amém? Agora, não é só sobre salvação. Amém? Aqui em João 3,16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira. E isso fez com que Ele desse. E a gente vai falar muito também sobre esse verbo dar hoje à noite. Amém? Essa é uma das mensagens da cruz. Amém? Você continua amando a mensagem da cruz? Ele amou de tal maneira que Ele deu. Ele não deu qualquer coisa, Ele deu o que Ele tinha de melhor. O seu único filho. Para que todo aquele que nele crê, e aí entra a minha e a sua parte, a minha e a sua responsabilidade, mas também fala do nosso benefício. Nós recebemos vida eterna. Vida zoe, a própria vida de Deus. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Amém? Coincidentemente, uma mesma referência, bem parecida na verdade, João 3,16, a gente só coloca o número 1 antes, na carta, primeira carta do apóstolo João, 1 João 3,16. Coincidência ou não, eu não creio que seja coincidência, porque a Bíblia foi inspirada por Deus e os estudiosos que a dividiram em capítulos e versículos, eu creio que também foram inspirados. É uma santa coincidência. Eu não sei se você já tinha reparado, mas a mensagem é bem semelhante. 1 João capítulo 3, verso 16. Os irmãos ainda estão abrindo. Diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O outro João 3,16 arrancou mais amém de vocês. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E aqui diz que Jesus, ele expressou esse amor, né, se dando a sua vida por nós. E agora nós temos que fazer o mesmo. Amém, irmãos? Amém. A mensagem da cruz não é só uma mensagem de substituição, mas é também uma mensagem de identificação. Amém? O próprio Jesus disse que aquele que quisesse o seguir, tomasse também a sua cruz e o seguisse. Isso fala de renúncia.
Isso fala de amar de tal maneira e se dar também. Amém, irmãos? E não estar apegado ao que você tem ou ao que você é, mas, se necessário for, entregar, amando de tal maneira. Lá em Gênesis capítulo 1, mensagem da cruz é uma mensagem de amor. Deus, Ele provou o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo. Amém? Agora, esse amor não é somente vertical. A cruz não era somente vertical. Embora alguns estudiosos ainda queiram discutir isso. Mas a cruz também tinha uma parte horizontal. De braços abertos. De mãos abertas. Amém? De amor a Deus, mas também amor uns aos outros. Deus, Ele nos amou de tal maneira para que nós possamos amar de tal maneira. Vou repetir, Deus nos amou de tal maneira para que nós possamos amar de tal maneira. Amém? Desde o início, o Senhor mostra esse princípio. Aqui em Gênesis 1, 28, Ele diz: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O verso 29 diz: disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém? Primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus, Ele favoreceu Adão. Deus, Ele deu a Adão as condições necessárias para que Adão cumprisse com as responsabilidades que ele iria receber. Deus, Ele sempre foi um doador. No verso 29 é o que eu quero me concentrar com você, para a gente meditar um pouco. Ele começa dizendo: eis que vos tenho dado. Deus é um doador. Ele amou de tal maneira que Ele deu. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Tiago 1,16 diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Deus, Ele é generoso. Deus, Ele é doador. Amém? E nós temos que ser como Ele. Efésios 5, versículo 1 diz: sede, pois. Você que manda. Ok, pode. Você que manda. Efésios 5, 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém. Temos que imitar o nosso Pai. No contexto lá em Efésios está falando sobre perdoar, assim como Deus nos perdoou. Está falando sobre andar nesse amor, que é uma oferta que chega a Deus como um aroma suave. Amém? Amém. E aqui Deus disse que Ele deu ao homem todas as árvores, cujo fruto dava semente. No versículo 30, ele fala sobre as árvores que iriam alimentar os animais. E ele não faz referência a esses frutos dessas árvores terem semente.
Ele só diz: toda erva verde lhe será para mantimento. Mas quando ele falou daquilo que serviria de mantimento ou de alimento para o homem, ele fez questão de frisar essa palavrinha aí. Os frutos que alimentam o homem são frutos que vêm com semente. Amém. Amém. O que isso significa, irmãos? Eu fiquei meditando sobre isso. Eu cheguei a algumas conclusões. Deus estava nos livrando do egoísmo. Porque se o fruto fosse totalmente só alimento, seria só nosso. Mas tem uma parte lá que nós podemos multiplicar. Você está aqui? Sabe, irmãos, comer a semente algumas vezes pode até ser gostoso, mas impede a multiplicação. Você pode comer a semente, mas você está impedindo a multiplicação. Pega isso. Você até pode comer a semente, pode até ser gostoso, mas você impede a multiplicação. Semente é para plantar. E aquilo que é alimento para nós, não é só para nós. Lá em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele diz: eu trabalhei com todas as minhas forças para ter mantimento para mim, mas também para abençoar os necessitados. Ele diz que se lembrava das palavras de Jesus Cristo, que melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é dar do que receber. Nós não temos nos evangelhos, literalmente, quando Jesus falou isso, né, em vidas, se ele falou, se foi uma revelação que ele deu somente ao apóstolo Paulo, mas Jesus fez algumas citações que passam essa mesma mensagem. Na verdade, a vida dele transmite essa mensagem. A cruz transmite essa mensagem. Jesus disse lá em Mateus capítulo 20, que ele, como filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate por muitos. E ele diz que se nós quiséssemos crescer, nós teríamos não que querer ser servidos, mas querer servir e dar. Amém, irmãos? Aleluia. Jesus estava vendo algumas pessoas trazerem a oferta, e uma determinada viúva trouxe algumas moedas, e Jesus fez questão de dizer aos seus discípulos que aquela viúva tinha dado mais ou tinha dado melhor do que todos os outros. E ele explicou: eles deram daquilo que lhes sobrava, mas essa mulher deu tudo o que tinha. Naturalmente falando, a gente pode pensar, se Jesus teve essa revelação, essa percepção que aquela mulher estava dando tudo o que ela tinha, por que ele deixou ela dar? Estou deixando você pensar mesmo. Se ela deu tudo, ficou sem nada. Porque Jesus nos disse: não, a senhora vai ficar sem nada, não precisa dar não. Porque Jesus sabia que a melhor coisa é dar do que receber. Foi por esse mesmo princípio que Elias chegou para aquela viúva de Sarepta e disse: você tem pouco, faça primeiro para mim. Que profeta aproveitador. Não, irmãos, ele estava dando a ela a oportunidade de prosperar. Quando Deus te pede algo, ele está te dando a oportunidade de prosperar. Aleluia. Amém. Porque foi assim com ele. Ele já experimentou a lei da semeadura. Abre lá em João capítulo 12. Nós somos uma prova disso. Ele deu um filho. Quantos temos aqui, só aqui, hoje à noite? Diga multiplicação.
Diga mais alto, multiplicação. Aleluia. João capítulo 12, verso 24. Diz, em verdade vos digo. Vamos ler o 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ou seja, impediu a multiplicação. Se a semente não for semeada, vai ficar só. Não vai ter colheita, não vai ter multiplicação. Mas, se morrer, se for semeada, produz muito fruto. E foi isso que aconteceu. Como foi profetizado lá em Isaías 55, a palavra não voltou para Deus vazia. Jesus não voltou vazio, mas com muitos frutos. Como também Isaías profetizou, ele vê os frutos do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Muitos frutos. Uma semente, muitos frutos. E ele diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Graças a Deus. Então Jesus, ele deixou o exemplo para que pudéssemos seguir os seus passos. Levar conosco a nossa cruz, de não amar a nossa vida nesse mundo, de não viver para nós mesmos, mas sermos doadores. Amém? Você tem um propósito. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Nós precisamos, dia após dia, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e aquilo que Ele tem para nós e viver em função desse propósito. Amém. Somente isso nos fará ser plenamente felizes nessa terra. Amém? Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Não podemos amar mais a nossa vida do que ao Senhor. Ele tem que ser tudo para nós. Ele tem que ser o primeiro lugar. Temos que nos entregar a Ele. Temos que servi-lo. E como se serve a Deus? Como se ama a Deus? Amando e servindo pessoas. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz que Ele não é injusto para se esquecer do nosso amor evidenciado para com Ele. E Ele diz como é, que a gente evidencia, que a gente prova que ama a Deus. Ele diz, pois servistes e ainda servis aos santos. Se você ama a Deus, você vai amar as pessoas. 1 João fala sobre isso. Jesus falou sobre isso. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Como Ele nos amou, nós temos que amar uns aos outros. Como foi que Ele nos amou? Deixando a semente morrer. Se entregando. Eu aprendi algo, irmãos, com relação à história de Abraão, quando Deus pediu a ele Isaac. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Vou repetir. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Porque a gente nunca vai se dar a outros, como lemos lá em 1 João 3,16, sem que antes nos doemos a Deus.
Se a gente não se entrega a Deus primeiro, a gente não vai se entregar em função dos outros. Amém? Agora, Ele nos amou primeiro. Ele deu primeiro. Ele fez primeiro. Agora é a nossa hora de fazer. Porque Ele nos amou, nós podemos amar. Porque Ele se entregou, nós podemos se entregar. Porque Ele deu, nós podemos dar. Porque Ele nos serviu, nós podemos servir. Porque Ele nos perdoou, nós podemos perdoar. E nós vamos ter o mesmo resultado que Ele teve. Qual foi o resultado que Ele teve? Multiplicação. Ele vai honrar, Jesus disse. O Pai honrará. O Pai honrará. Tudo que temos que fazer é nos entregar. Filipenses capítulo 3, verso 18. Aqui fala sobre os inimigos da cruz. Lá, você pode abrir em Filipenses 3, eu vou citar para você Gálatas capítulo 6, verso 14. O apóstolo Paulo disse: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo deixou bem claro: eu não me glorio em mim mesmo. Eu me glorio na cruz de Cristo, no que Cristo fez por mim. Porque por causa disso, eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Amém? Morto para o mundo e o mundo morto para você. Aleluia. Pela cruz de Cristo. Se gloriando na cruz de Cristo. Reconhecendo o que Jesus fez em nosso lugar. E como exemplo para nós. E aqui, Paulo dá um exemplo de pessoas que estavam fazendo exatamente o contrário. E ele os chamou de inimigos da cruz. Verso 18 diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Amém. O que eram os inimigos da cruz de Cristo? Eram pessoas que na igreja estavam vivendo para si mesmos. Paulo disse que o Deus delas era o ventre. E elas só se preocupavam com as coisas desse mundo. Ou seja, esse mundo ainda não estava morto para elas. E eu acho interessante e muito sério o apóstolo chamar essas pessoas de inimigas da cruz. Porque elas estavam indo contra o que a cruz transmite. Isso é sério, irmãos. A cruz transmite você estender os braços para alcançar outros. E não você fechar para o seu próprio ventre. Não é você viver em função de você. É você morrer em função de outros. Paulo disse em 1 Coríntios 15... que ele tinha tanta convicção da ressurreição de Cristo, tanta convicção que Jesus estava vivo e que assim como Jesus tinha ressuscitado, nós iremos ressuscitar. Ele tinha tanta convicção disso, irmãos, que existia uma eternidade, que as coisas desse mundo eram passageiras, que ele disse: dia
após dia morro. Aos irmãos de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, verso 24, ele disse: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que recebi do Senhor Jesus Cristo. Ele disse lá em 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, às coisas terrenas, a essa vida passageira aqui no mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Mas se a gente lê ao avesso, também é verdadeiro. Se a nossa esperança em Cristo não se limitar somente às coisas desse mundo, nós seremos os mais felizes. E ele chega a dizer, olha, se Jesus não morreu, se Jesus não ressuscitou, vamos comer, beber, vamos viver naturalmente, normalmente, um dia a gente morre. Não tem propósito. Mas ele disse, eu estou certo de que ele morreu. Eu o vi ressuscitado. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso viver fazendo o que eu quero fazer, cumprindo os meus próprios planos, buscando os meus próprios interesses, porque o que ele fez foi muito grande, irmãos. Ele me comprou com alto preço. E ele disse aos coríntios, olha, quando a gente julga o que Cristo fez por nós, nós ficamos constrangidos pelo amor de Deus. Tanto amor. Eu creio que essa é uma noite de constrangimento. Vamos ser mais constrangidos nessa noite. Por tanto amor. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei o que você está precisando. Eu sei que Deus te ama, que Ele tem cuidado de você, que Ele está interessado em te socorrer, Ele está interessado em te ajudar, tão interessado que Ele já deu o que Ele tinha de melhor. Tantas pessoas sofrendo nesse mundo, irmãos. Deus está interessado em ajudá-las, mas Deus precisa de mim e de você. Deus precisa de mim. Foi, irmãos, foi Ele que quis assim. Mesmo sendo soberano, mas Ele olha para mim e para você e nos chama de cooperadores. Aleluia. É por isso que Paulo diz que constrangido por esse amor, a única coisa que ele conseguiu dizer foi, não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Se você ainda está vivendo para você mesmo, você está sendo inimigo da cruz de Cristo. Você precisa viver para Ele. E viver para Ele significa que Ele vai te usar para alcançar pessoas. Viver para Ele significa que o que você tem não é seu, é dele. Você só é um dispenseiro. Vai ficar mais fácil dar. Qual é a boa notícia? Vai ficar mais fácil você ter multiplicação na sua vida. Aleluia. Aleluia. Precisamos, irmãos, nos doar para fazer a vontade de Deus, para servi-lo. E servi-lo vai nos levar a servir pessoas. Se Deus te conectou a essa visão, se Deus te conectou a essa igreja, se Deus te chamou para servir nesse lugar, agarra isso com todas as tuas forças. Se entrega, dá o teu melhor. Jesus falou que quando ele viu uma multidão que era como ovelhas que não tinham pastor, ele ficou compadecido porque elas estavam exaustas e aflitas. Se você não estiver debaixo de uma cobertura, se você não estiver debaixo de um pastoreio, de uma liderança, de uma visão, você vai ficar exausto e aflito. Salomão falou que um povo sem visão perece. Eu gosto de usar o exemplo do guarda-chuva.
Não adianta num dia de chuva você dizer, eu tenho um guarda-chuva. E aí você está se molhando e você diz, não, mas eu tenho um guarda-chuva, olha meu guarda-chuva, como é grande, como é lindo. E você se molhando. Não adianta, irmãos. Você só dizer que tem. Você precisa se colocar debaixo. Você precisa agarrar a visão e se colocar debaixo dela. Porque muitas pessoas estão tendo falta se a Bíblia diz que Jesus é o nosso Senhor e nada vai nos faltar. O nosso pastor e nada vai nos faltar. Por que ainda temos faltas? Por que pessoas ainda têm faltas? Porque não adianta você só dizer, Jesus é meu pastor. Você precisa se colocar debaixo do pastoreio dele. Você precisa ouvir a voz dele e seguir. Você precisa deixar ele tirar o que está sujo em você. Não adianta você dizer, eu tenho uma igreja, olha a minha igreja. Eu tenho um pastor, olha os meus pastores, como são. Mas você está agarrando a visão. Você está se submetendo a eles. Você está se doando para. Se não, vai chover, você vai se molhar, vai ficar exausto e aflito. Parte de você agarrar, promover essa visão. Mas isso é segurança para você. Submissão é segurança. Amém. Eu quero ver com você um exemplo de uma igreja que vai nos ensinar muito. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. As igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo, ele levantou uma visão, levantou um projeto aqui. Que era levantar assistência para socorrer os pobres da Judéia. E ele passou essa visão para algumas igrejas. E talvez com muito zelo, com muito cuidado, sabendo de algumas situações que as igrejas da Macedônia estavam passando, ele não divulgou essa visão para a igreja para as igrejas da Macedônia. Talvez com muito zelo o apóstolo Paulo disse, não, eles estão passando por um momento difícil, vamos contar com quem está de boa. Só que os irmãos da Macedônia ouviram falar do projeto. Vamos ler. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em sua grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, vertical, e depois a nós, horizontal, pela vontade de Deus. Aquelas igrejas estavam passando por muita prova de tribulação. E o que eles fizeram em meio a muita prova de tribulação? Manifestaram alegria. Primeiro ensinamento aqui, irmãos. O que fazer diante de muita prova de tribulação? Ha, ha, ha. Mas não só. Por que eles manifestaram alegria? Alegria pelo quê? Pela visão. Eles podiam ter tido o sentimento contrário, irmãos. Eles podiam ter dito, mas o apóstolo Paulo nos abandonou. O apóstolo Paulo quer ajudar os pobres da Judéia, sabendo da nossa situação, por que ele não levantou um projeto, uma campanha para nos ajudar? Eles podiam ter julgado a visão. Eles podiam ter se colocado contra a visão.
Eles podiam ter discordado da visão, mas eles decidiram se alegrar com a visão. Você precisa se alegrar com a visão dessa igreja. Você precisa se alegrar com a visão desse novo tempo. Primeiro passo para se agarrar a uma visão, para se doar, para servir a pessoas, para servir ao Senhor, se alegrar com aquilo que chega nas tuas mãos para fazer. O que é que você pode fazer? Tenha alegria, eu posso fazer isso. E faça como esses irmãos, se voluntariem, peça para ajudar. Eles precisavam receber, o que eles fizeram? Pediram para dar. Vou repetir, eles precisavam receber. O que eles fizeram? Pediram para dar. Você está precisando receber? O que é que você tem que fazer? Pedir para dar. Aleluia! E eles fizeram mais do que lhes foi pedido. Você pode fazer muita coisa. Deus te criou com dons, com talentos. Existe um lugar para você no corpo de Cristo. Você precisa multiplicar isso. Se entregar. Não viver só para você. Você precisa ter tempo para servir ao Senhor. Amém. Servir na tua igreja local. Servir pessoas, ajudar pessoas. A continuação lá de 1 João 3,16 é: se você vê alguém necessitado, você pode ajudar e não faz, você está indo contra a mensagem da cruz. Ah, mas será que essa pessoa merece? Eu e você também não merecia. Essa é uma noite de entrega. Você pode ficar em pé, eu vou ler o último versículo. Queria chamar o pessoal da música. Nós vamos cear juntos. Aleluia. Romanos capítulo 5. Versículo 15 diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, diga um só, morreram muitos, diga muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, diga um só, homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, diga muitos. Versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só, diga um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, diga um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só, diga uma só, ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só, diga um só, ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Eu quero ler esses últimos versículos, como está na Bíblia a mensagem. Os versículos 18 e 19 diz assim: aqui está um resumo de tudo. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problema com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar do problema, Ele nos trouxe para a vida. Olha como Ele falou agora. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado.
Conversando rapidinho com o pastor Joselito hoje à tarde, ele citou algo que ele leu, que existem 2 tipos de pessoas: as que dão problema e as que resolvem problema. Você quer ser qual? Você quer estar no time de Adão ou no de Jesus? Um só disse não a Deus, e isso trouxe consequência para as pessoas. Outro disse sim a Deus, e também trouxe consequência para as pessoas, mas uma boa consequência, um bom resultado. As tuas escolhas, preste atenção, isso resume toda a mensagem. As tuas escolhas não vão afetar somente a tua vida, seja positiva ou negativamente. Uma vez, irmãos, eu estava em oração, em consagração, chorando muito porque eu não queria tomar uma decisão que Deus queria que eu tomasse. Abri mão de algo. E eu percebia que por causa do chamado dele para mim, eu precisava tomar aquela decisão. Eu fiquei chorando e dizendo: por que eu? Por que eu? Por que você me chamou para isso? E o Espírito Santo, né, manso, ele disse: não se trata só de você. Eu nunca esqueço, irmãos, essa frase. Ele disse: Perilo, da sua consagração depende a vida de muitos. A tua vida não se trata só de você. Tuas escolhas não se tratam só de você. Assim como a vida dele não se tratou só dele. Nós estamos aqui por causa da escolha que ele fez. E nós temos que ter em nós o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo coração que houve em Cristo Jesus. Ele abriu mão do céu, ele abriu mão da divindade, se fez como homem em forma de servo. Nós temos que abrir mão do que foi, irmãos. Nós não podemos estar julgando como usurpação nada. Nós não podemos estar apegados a nada. Nada deve ser mais precioso do que o que ele planejou para que a gente faça. Hoje é uma noite de você entregar o seu Isaac, porque ele entregou o que ele tinha de melhor para você. Faz a tua própria oração. Eu gostaria de convidar os diáconos. Essa ceia representa o sacrifício de Jesus por nós. O pão, o seu corpo que foi moído. O suco, o seu sangue que nos limpou e trouxe resultados eternos. Que você possa trazer à memória o que ele fez por você, se consagrando para o que você vai fazer por ele. Que ao participar, você não somente celebre o que ele fez por você, mas que você assuma um compromisso do que você vai fazer por ele. Que você e eu não sejamos inimigos da cruz, mas que possamos viver a mensagem da cruz. Senhor Deus, faz a tua oração. Nos consagramos nessa noite. Consagramos esses elementos ao Senhor. Santificamos esses pães, santificamos esse suco. Vamos fazer em memória do Senhor. Em memória do Senhor, como está escrito. Mas essa é uma memória que nos traz responsabilidade. Porque é uma memória que nos constrange. Aonde estaríamos? Aonde estaríamos, Senhor? Você nos deu vida. Você nos amou. Porque você nunca nos viu como os homens nos viam. Eis-nos aqui, Senhor.
ao participar desses elementos, cada irmão, irmã minha aqui presente, possa receber também uma nova unção, para um tempo de maior intensidade, para um tempo de maior consagração, possa receber cura em seus corpos físicos, porque para cumprir o teu plano eles precisam estar saudáveis. E eu creio, Pai, em curas sobrenaturais nessa noite, milagres em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podem distribuir. Continua se entregando ao Senhor.